Agora a pergunta jornalística que se impõe é o seguinte, como é que foi para vocês decidir bancar algo desse tamanho sem poder provar naquele momento? Sim. Como é que parte do Gabardo, do Marco, isso? É porque a gente ouviu a história de gente muito importante, né? De fontes extremamente confiáveis. De gente muito, mas muito importante, né? Porque é uma questão de responsabilidade. A gente não pode trazer uma informação, porque eu ouvi ali que o fulano me disse. Não, é porque a gente ouviu de gente muito importante dentro do clube. A partir do momento que você tem essa informação de pessoas que são tão importantes, né? Você tem a credibilidade para trazer essa informação. E aí, depois de meio ano, veio, né, a confirmação de pessoas que têm história no clube, como o Renato, como o presidente Alberto Guerra, dizendo que a informação era verdadeira. Mas eu faço questão aqui também de trazer o que disse o vice-presidente Paulo Calef, porque ele também participou ativamente, né, de tudo que aconteceu. E ele trouxe ali informações novas. Né? Aquela entrevista dele ficou muito famosa, assim, acho que até histórica. Assim, Não, e assim, no contato que eu tive com ele, em dezembro, foi assim um contato muito, muito, muito amigável, sabe? Ele inclusive, se eu pegar a matéria completa aqui, ela está publicada lá em GZH para quem quiser acompanhar. Ele defende o processo de apuração, diz que o trabalho todo foi muito bem feito, fez elogios a tudo que aconteceu, foi assim de um nível realmente muito, muito bacana, muito legal. E trouxe essa informação, né, que foi de parte dele. Eu faço questão de registrar aqui por uma questão de justiça, de colocar a versão dele, né, de que a palavra aposentadoria foi trazida para o cenário de negociação por ele, Paulo Calef. Eu acho que isso é importante. Claro. Porque, de fato, o Soares, ele... O Soares, eu acho que ele mediu mal com o que ele estava lidando. Ele mediu mal. Eu acho que ele fez um blefe e achou que, né, como é que chama? Como a minha mãe fala, que jogou coisa para colher maduro. Sim. Né? E não colheu. Acho que até o Grêmio foi muito bem nesse... O Grêmio enfrentou ele. O Grêmio. E a gente sabe, né, de bastidores, né, Gabardo, que até tem coisas a mais que o próprio Grêmio foi bem, faca na bota, que as pessoas não sabem e já não precisam nem saber, porque, cara, é um episódio que passou, assim, mas eu fico imaginando... Terminou bem. E terminou muito bem. Foi feito o acordo, o Soares honrou a camisa do Grêmio. Muito. E ele até cresceu. Ele até cresceu. E uma informação que eu obtive nessa época é de que a seleção uruguaia passou a observar o Soares com uma atenção maior. Ele tinha ficado fora de algumas convocações. Sim. E o Grêmio ficou sabendo disso e fez chegar no Soares essa informação. Quando o Soares ficou sabendo que a seleção uruguaia estava com ele no radar, ele tem um crescimento de rendimento e, ao mesmo tempo, uma identificação com a camiseta, com a torcida do Grêmio, de modo que terminou bem para todo mundo, né? Dentro tá aí atrás, tá eternizado aí nesse quadro. Assim, o fato é que ele queria ir embora, né, na metade do ano, acho que isso ficou muito claro, né? Queria ir embora sem pagamento de multa, né? Que o Grêmio liberasse ele. A partir do momento que a novela, ela teve momentos assim internamente de uma dificuldade muito grande de relacionamentos muito complicados lá internamente. Mas a partir do momento que se resolveu, que se chegou, e todos tiveram um papel importante, né, na costura política para conseguir resolver isso. O Soares, sem dúvida, entendendo a situação. Quando ficou resolvido, ele teve uma postura exemplar, né? Exemplar, dentro e fora de campo. E a gente viu o que aconteceu aí no final do ano, né? Na maneira como ele terminou a temporada. Então, sim, foi muito importante ter terminado dessa maneira para todos, né? Para o Grêmio, para a torcida e para ele. Ô Gabardo, essa foi a maior história jornalística da tua carreira? Ou tu tivesse outras histórias que tu te orgulha? Porque, assim, eu acho que tu tem que te orgulhar, tá? Desse episódio, assim. Ainda mais como terminou, né? Pode ser que no meio tu tivesse meio apavorado. Mas, assim, tu tem alguma outra história, e depois o Rodrigo também conta, porque eu acho que o Rodrigo tem a que foi lá pra Brasília, né? Que é uma história bem... Vocês foram juntos, na verdade. Mas tem alguma outra história, Gabardo, que te orgulha tanto quanto essa do Soares? Eu acho que, assim, Duda, eu tive algumas coberturas importantes na vida. Teve uma notícias de várias contratações assim que eu dei, que tanto no Grêmio como no Inter, tiveram uma grande repercussão. A permanência, a renovação de contrato do Renato Portaluppi em 2018, final de 2018 com o Grêmio, teve uma grande repercussão, porque na época se imaginava que ele fosse para o Flamengo. E na verdade ele tinha uma negociação bem adiantada com o Flamengo, né? E aí quando
quando eu trouxe a informação de que ele ficaria, nossa, deu uma repercussão. Eu lembro que eu entrei, banquei a informação, o Renato vai ficar no Grêmio, e o Brasil inteiro achava que ele ia pro Flamengo. Aí tô ali na redação, tem as TVs ligadas, né? E aí no Sport TV, na ESPN, começam a publicar o print da matéria, da coluna lá em GZH com a minha cara. Renato, rede nacional para tudo que é lado. E não estava definido assim. Quer dizer, estava definido que ele ia ficar, mas não estava anunciado. Tinha informação, mas não estava anunciado. Não estava anunciado. E tanto é que, no meio, assim, nesse meio tempo, um dirigente do Grêmio me liga, mas como assim? Ele ainda não avisou pra gente aqui que ele vai ficar. Eu, calma. Daqui a pouco a informação vai chegar. E se confirmou. Né? Agora Mas só esse meio tempo, o quão tenso é? É tenso. Assim, muito. Porque daqui a pouco pode ter um risco da coisa não se confirmar, embora, como no caso anterior, você conversou com as melhores fontes possíveis, né? Extremamente envolvidas no processo. Né? E, então, assim, também foi uma notícia de grande repercussão e de coberturas, assim, os mundiais, as copas, todas tiveram uma repercussão muito grande e eu tive, depois a gente pode falar sobre isso, um episódio na minha carreira, assim, que foi muito marcante, que foi a cobertura do acidente da TAM em 2007, né, em São Paulo, lá em Congonhas, que foi um negócio, assim, muito marcante e que, do ponto de vista pessoal, sei lá de maneira que eu fui parar naquele lugar, porque era uma coisa, assim, inimaginável eu estar de uma hora para outra, eu estava fora do Brasil, de uma hora para outra parei na frente da rua do posto de gasolina onde o avião explodiu. Em questão de horas, assim. Foi uma coisa muito maluca. Assim, não, vamos falar disso só. Tu respirou e eu acho que tu quer falar. Não, eu ia dizer que é um dilema às vezes para nós e... Quero te dar mais comida, Rodrigo. Agora eu vou comer, não comi ainda. E agora com um coraçãozinho e um queijinho aí também. Olha aí, ó. Tá bom, né? Tá bom, então tá só bom rapidinho, demais. então. O coraçãozinho que a gente... É gostoso, né? O coraçãozinho já temperado ave serra, assim como esse salsichãozinho de frango da ave serra. Olha que coisa deliciosa. É o nosso parceiro, a ave serra. Então tem coração. Aí esses dias eu trouxe o meinho da asa, né? A tulipinha, a coxinha também. Então tu serve junto com aquela carne tradicional e já famosa, que é a Las Piedras, a carne que Luiz Soares, esse que nós conversamos aqui, degustou. Sabe escolher, né? Uruguaio. Sabe escolher. Fala, Rodrigão. Tu perguntou pro Gabardo se ele fica tenso, né, entre o momento de ele dar a informação e o momento da confirmação. E a gente fica tenso porque a informação sempre pode mudar. Vou citar duas histórias rápidas. Uma vez um dirigente me passou a escalação do time que ia jogar, que treinou, o cara que viu o treino, e no dia seguinte ele me ligou, o homem mudou de ideia, vai botar os reservas. E eu tive que explicar que mudou. Né? E é delicado, como é que tu explica que ontem tu disse que joga esse time e no outro dia mudou? E uma vez o treinador do time... Mas ao menos o cara te avisou, né? Me avisou. Por te enrabado, Não, ele né? foi muito leal. E outra vez o próprio treinador me avisou a escalação que ia jogar. Ele disse, ó, não disse que fui eu, mas vai jogar fulano, Beltrano. E mesmo assim eu fiquei tenso até sair a escalação. Que loucura. Mas foi o próprio treinador que passou, tá, mas e se alguém sentiu no meio do caminho? E se o cara mudou de ideia, né? Sempre pode acontecer. Claro, óbvio. Mas isso tá inerente a nós, né? Nós, tipo assim, isso a gente não controla isso, né? E como explicar isso, né, cara? Como levar para as pessoas, como manter a credibilidade. Porque isso é a tal da credibilidade que a gente estava falando, né? Sim. Essa é a hora. Sim. É a hora o meio tempo da notícia para confirmação. O melhor é a transparência. Transparência é o cara receber informação. Tu tem alguma história assim que tu te orgulha, Rodrigo? Assim que tu, cara, essa aqui eu fui foda. Cara, tem duas que me vêm na cabeça, porque teriam várias, mas essas porque eu era muito jovem, né? Ainda na Guaíba eu recebi a informação de que o Guinha Azul tinha rescindido o contrato com o Inter para ir pro Libertad. E ninguém acreditou. Porque não fazia nenhum sentido o Guinha Azul sair do Inter. Nem eu acreditei, mas a fonte era tão boa. E eu banquei. E pensa no nervosismo. Que até a informação ser confirmada. E era verdade. Ele tinha rescindido o contrato e foi pro Libertad. Caralho, não faz muito sentido, mas se tu confia na fonte, né? É aquela questão da credibilidade. A outra foi a venda do Nilmar. Primeiro a proposta do Nilmar pro Palermo, da Itália, que ninguém acreditava. O Palermo fez uma proposta de 15 milhões de euros. O Inter recusou. E na sequência a venda para o Villarreal da Espanha, que antes o Villarreal tinha feito... Aí o Inter recontratou o Nilmar do Villarreal.
E aí o Inter tentou recontratar, melhor dizendo. Não me lembro ele recontratou, ele O Inter tentou e não conseguiu, eu acho. Não, mas assim, vamos lá, rapidinho. É que teve tanta ida e vinda, o Neymar, puta, mas ele vai primeiro pro Lyon, não? Primeira saída dele? Isso. Nessa época eu não trabalhava ainda. Tá, então o Neymar vai ao Isso Lyon. foi em 2004, ele foi pro Lyon. Tá, daí o Lyon... Aí ele volta pro Corinthians, Pro Corinthians, e do Corinthians campeão em pro 2005, aquele time lá com o Tevez, dupla espetacular. Aí ele vai pro Em Vila Real. 2007 ele vai pro Inter. E aí do Inter ele vai pro Vila Real em 2000. O Al Jazeera, não tem um Al Jazeera da vida? Ele jogou no Qatar. Ele jogou no Qatar, Talvez tenha sido nessa oportunidade para o mundo árabe, mas a que eu noticiei foi a venda pro Vila Real. E depois o Inter tentou comprar o Neymar do Vila Real. Tá. E o Inter fez uma proposta que o Inter considerava boa e todo mundo acreditava que o Neymar seria recontratado. E eu consegui o telefone do vice-presidente esportivo do Vila Real. E eu liguei para ele. Do nada. E ele estava furioso e disse, pode me botar no ar. E aí ele falou assim, e eu acreditando que ele ia confirmar a negociação, né? Neymar é do Inter. E ele falou assim, la propuesta es vergonzosa. La propuesta de Inter es ofensiva a Vila Real. Aí, então, mas por que é ofensiva? No puede comprar uma Ferrari com 2 pesetas. Uma Ferrari vale uma Ferrari. E ali foi uma entrevista que repercutiu demais, porque por ser uma entrevista difícil e relevante, o dirigente do Vila Real, e segundo, pela declaração impactante que mudava todo o rumo da apuração naquele momento. Maravilhoso, velho. São as primeiras, as que mais me veem na cabeça, né? Quando tu e como é que foi essa história que vocês foram parar em Brasília fazendo uma reportagem? Eu e o Gabardo fizemos uma série de reportagens chamada Coronéis do Futebol. Fizemos 2 séries, que foi Premiaria de Jornalismo, 2015 e 2016, que falava sobre o sistema de perpetuação de poder na CBF e nas federações. A gente mostrou que existia um sistema formado, inclusive, por um estatuto amarrado que impedia o surgimento de candidaturas de oposição em todas as federações e na própria CBF. Ou seja, tu quer lançar uma chapa de oposição para a federação de qualquer estado ou para a CBF, é impossível. Na CBF, por exemplo, naquela época precisava da assinatura de 8 federações e de 5 clubes da Série A, só que Acho que ainda é assim. se a federação assina a tua chapa, ela não pode assinar outra. Ou seja, é impossível. Nenhuma federação vai validar uma chapa de oposição e sofrer retaliações da situação. E analisando o cenário das federações estaduais, as histórias eram as mesmas. A Roraima tinha um presidente que estava há 46 anos. Aí em estados lá que o cara que saía entregava para o filho. Sabe? Era as mesmas histórias e aí a gente conversou com pessoas que tentaram lançar candidaturas de oposição e não conseguiam, porque o estatuto não permitia, porque sofria retaliações, porque denunciavam que a federação dava bola e chuteira em troca de voto, ou então que criavam clubes de mentira para poder votar na chapa de situação. Caralho. A gente mostrava um conjunto de práticas pequenas que eram iguais, eram sistemáticas e contribuíam para que a CBF e as federações estivessem com o mesmo poder, o mesmo comando há muito tempo, e isso era a raiz de a gente ter, naquele momento, um presidente que estava preso, que era o José Maria Marinho, da CBF, um presidente que não podia sair do Brasil, e era um momento que a gente discutia o futuro do futebol brasileiro pós 7-1. Sim. E existia nesse momento a CPI da máfia do futebol na Câmara dos Deputados, e nós fomos convidados pelo então deputado federal João Derli, judoca, campeão mundial, ex-judoca, campeão mundial, e nós não é correto a gente falar que a gente foi depoente, porque a gente estava como convidado, a gente não estava como investigado, como testemunha e tal, a gente estava como convidado e a gente falou sobre a reportagem. E a nossa reportagem falava também sobre a bancada da bola, sobre como havia deputados que trabalhavam na sua atuação parlamentar para defender os interesses desse sistema de clubes e federações. E tu falou isso lá. Falamos lá. Que tinham deputados lá que defendiam. E o curioso é que a bancada da bola, assim como a bancada que combate a bancada da bola, ela não tem nenhuma vinculação partidária. Vai dizer, Gabardo, tinham deputados... Os deputados que nos fizeram perguntas eram deputados que estavam apoiando o nosso trabalho e dispostos a investigar. Tinha gente de esquerda, de direita,
É um assunto que não é polarizado. Não é polarizado. É um assunto. Os que mais nos questionavam eram o deputado Chico Alencar, do PSOL, e o então deputado Major Olímpio, já falecido, que é de direita, depois foi senador. Eles eram os que mais estavam interessados no assunto. E pareciam parceiros, inclusive, no combate a esse sistema, sabe? E foi uma bela experiência, né? E Gabardo, então, só complementando, algo evoluiu a partir dos depoimentos de vocês? Que fim deu a história dos coronéis? Assim, eu acho, Duda, que foi extremamente importante, bom, primeiro lá dentro da CPI, para que os deputados entendessem um pouco melhor o funcionamento desse sistema, mas de maneira geral, mesmo com a nossa matéria e com várias outras matérias que outros veículos de comunicação fizeram também, mostrando esse sistema de perpetuação do poder, infelizmente pouca coisa mudou. A origem da nossa matéria foi o caso FIFA-Gate, lá quando prenderam um presidente na Suíça antes de uma votação Sim, da jogaram o presidente da dólar FIFA. em cima do cara. Virou série do Amazon. Sim, uma baita série. E aí prenderam vários presidentes de federações. O José Maria Marinho pegou o avião em cima. O Marco Polo Del Nero. O Marinho foi preso. Nos Estados Unidos, né? Foi. E o Marco Polo Del Nero pegou o avião e se mandou. E depois assumiu a presidência da CBF. Então, ali foi a origem do ponto de partida para a matéria, né? O Rodrigo teve a ideia, precisamos mostrar como é que isso tem no Brasil também. Não a questão do desvio de dinheiro, mas a questão da perpetuação do poder. Isso que a gente queria mostrar. Mas assim, não mudou tanta coisa, porque se a gente vê como é que funciona hoje a eleição para presidente da CBF, votam os presidentes de federações, os presidentes de clubes da Série A e os presidentes de clubes da Série B. Os votos dos presidentes... Então são 40 votos mais 27. Sim. São 67 votos. Só que os votos dos presidentes de federações têm peso 3 e eles definem a eleição. Se todos os presidentes de federações, ou a maioria, votarem no mesmo candidato, este candidato vai ganhar a eleição. E onde é que está o lance assim que torna qualquer eleição da CBF, não vou usar a palavra suspeita, mas complexa, contaminada, é que os presidentes das federações ganham salário da CBF. E é um salário que não é baixo. Eu não sei agora o valor atualizado, mas da última vez que me disseram, na época era 40, 50 mil reais por mês há quase 10 anos atrás. Agora está batendo em 100 mil reais por mês o salário de cada presidente de federação. Tu tá brincando, velho. Eu achava que a federação ganhava, não o presidente. Então, um trabalho. Sim, um trabalho. Tem 2 repasses de dinheiro da CBF. O salário que a CBF paga para o presidente da federação e o dinheiro que é utilizado para o desenvolvimento do esporte local, que também é destinado para a federação. E a gente teve muitos casos assim, em estados do norte, especialmente, que não tem tanta tradição no futebol, que recebem repasses milionários para o desenvolvimento e não tem nem sede lá na federação. Onde é que vai parar esse dinheiro? A última vez então, assim, a eleição da CBF, né, Rodrigo, infelizmente, ela não mudou. Velho. A última vez, Duda, que a CBF teve uma eleição com um candidato contra o outro foi em 1989, Ricardo Teixeira contra, se eu não me engano, Otávio Pinto Guimarães. Ricardo Teixeira ganhou e desde então sempre foi aclamação. Ou aclamação, ou alguém é preso, renuncia e assume outro. Mas uma eleição do fulano contra o Beltrano não tivemos. Porque o Zico, por exemplo, que é um nome que eu acho que é bem aceito, né? Como se ele quiser lançar a candidatura, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, não é que ele não vai conseguir ganhar, ele não vai conseguir ser candidato. Pode pegar qualquer jogador, Romário, ninguém consegue. Não consegue vencer o sistema. Não consegue. Por isso sistema é feito para acontecer isso. O título da matéria era muito apropriado, né? Coronéis do futebol. É isso que a gente tem no Brasil. E, inclusive, isso do peso 3, antes só votavam as 27 federações dos 20 clubes da Série A. Ou seja, 27 a 20, o candidato das federações sempre ganha. Aí a lei do Profut determinou que os clubes da Série B também votam. Aí seria 40 mais 27, só que a CBF deu peso 3 nos votos das federações. E aí essa prática ela vem da FIFA, vai para a Comebol, chega na CBF, assim, ela vai se espalhando, né? Porque a FIFA faz algo parecido com repasses milionários para federações que não têm tradição no esporte, e aí os caras vão votar em quem? Não, e o salário do cara de São Paulo é o mesmo do de Roraima? É o mesmo, o salário é o mesmo. O repasse para o desenvolvimento do esporte é diferente de cada federação, depende. A gente entrevistou o presidente da Federação de Roraima, o Zeca Chaldi, que estava há 46 anos. A gente perguntou, presidente, mas o que o senhor faz com o dinheiro? A federação precisa desse dinheiro? Ele, não, a gente tem uma federação moderna, a gente usa inclusive classes de colégio
que os presidentes dos clubes podem, inclusive, colocar a pasta embaixo. Nossa. A cadeira do colégio, ele disse que essa era a modernidade da federação. Ele citou isso. Cara, que loucura, velho. Né? E citou sério. Sim, ele falou com orgulho. Com orgulho. Cara, olha só, a gente tem uma pasta aqui. É isso aí. Não, isso é inacreditável. Chegar os documentos, botar aqui agora, embaixo. Puta, é uma coisa. Caralho, velho. Né, realmente isso é de colocar no currículo. Qual foi a contratação mais inusitada que vocês puderam dar o furo, vamos dizer assim? Que tu consegue recordar um cara que tu foi, puta, cara, eu descobri tal, alguma história curiosa de contratação. Porque, assim, uma das coisas que a gente, né, o ouvinte mais, que é do repórter, é que a gente tá muito acostumado que o repórter vai trazer, não o clube, né? Então a gente fica de olho nos repórter. Cara, eles vão, né? Esses dias até tu deu um cara do Inter, né? No meio do sala de redação lá. Sim, sim. Um zagueiro, eu acho. Rogel, né? Eu nem conheço, cara. Eu não sei, até agora eu não entendi como é que Eu pronuncia o seu nome. Eu tava na Olimpíada, não conseguia acompanhar os jogos Rogel. da dupla, né? Augustinho Aí um Rogel. dia eu fui olhar as escalações do Grêmio e do Inter pra ter uma noção, né? Eu olhei, mas quem é esse rapaz? Que é o Rogel. Sim, o Tava Gabardo envolvido no- anunciou, entre aspas, né? Deu informação. Na quinta, sei lá, no domingo ela tava jogando. Foi muito rápido, né?